Digno de honra é o Cordeiro. Apocalipse capítulo 5 fala-nos sobre esta honra. Diz o texto: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Os capítulos 4 e 5 de Apocalipse nos falam de adoração. Nós fomos formados por Deus com o intuito de adorar. Adorar significa em direção a, que vem da palavra proskuneo. Pros significa em direção a, kuneo significa beijar. Essa palavra no grego, então, forma a palavra adoravam, prostrar-se, vegar-se, obedecer, mostrar reverência, homenagear, louvar, adorar. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele merece toda esta nossa adoração. Então, esse capítulo 5, ele nos fala que a visão de João, ele viu na destra. Destra significa poder,
autoridade, existia um livro. Esse livro é o plano de redenção de Deus, previsto desde o Antigo Testamento, e agora foi inaugurado pelo Senhor Jesus Cristo, e agora também é revelado em sua vitoriosa consumação. E João vai vendo que este livro, um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos, indica que não se pode adicionar nada à última vontade e testamento de Deus. Ali já estava como que sacramentado tudo o que deveria acontecer. E João vai tendo esta visão e surge uma grande dificuldade, porque ele viu um anjo forte bradando com grande voz, e esse anjo dizia: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então aqui nós vemos que nenhuma criatura, tanto terrena como celestial, é digna para revelar ou executar o plano de Deus da dispensação da plenitude dos tempos. Isso nós temos que ter esse entendimento e mostrar o grande favor que Deus tem nos concedido, esse privilégio de podermos fazer aliança com o seu Filho. O apóstolo Paulo, escrevendo a epístola aos Efésios, capítulo 1, verso 9 e 10, ele diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Quer dizer, a vontade de Deus para salvar os pecadores, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então João tem essa visão e ele não via ninguém. Mas no verso 5 diz: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Nos mostrando algo que estava escrito lá no Gênesis, no capítulo 49, quando nos mostra a figura do leão da tribo de Judá, nas palavras de Jacó, dizendo para o seu filho Judá, a raiz de Davi, que mostrava uma profecia messiânica, falando de um rei ideal, que vinha da linhagem de Davi, que combinaria poder e divindade. Isso nós podemos ler no livro de Isaías, capítulo 11, nós lemos no verso 1, porque brotará um rebento
do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. A palavra que se cumpriu, que podemos ver também no verso 10 desse capítulo 11 de Isaías: e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. E continuando aqui em Apocalipse capítulo 5, nós vemos essa visão de João, e ele diz: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ao invés de um leão, como nós pudemos ver no verso de número 5, que o leão tem um emblema da força, do domínio, João está vendo um cordeiro. E o cordeiro é símbolo da mansidão. O cordeiro é símbolo de uma oferta sacrificial, como Deus orientou o povo de Israel na saída do Egito, que eles matassem um cordeiro e com seu sangue pudesse colocar nos umbrais e nas vergas das portas, simbolizando a marca do sangue. Assim também o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, é o Cordeiro que nos marca com a marca do seu sangue, mostrando que os nossos pecados foram expiados lá na cruz do Calvário. O fato do Senhor Jesus, o Cordeiro, ter sido morto, mas ele não continua morto. Como diz aqui o texto, um cordeiro como havendo sido morto. Ele foi morto, mas está vivo. E se ele está vivo, é porque ele venceu a morte. Ele está à destra de Deus, como diz no verso 1. Destra significa autoridade, significa poder. O propósito de Deus, que era encoberto durante séculos, agora pode ser revelado e realizado através do Cordeiro de Deus. O profeta Isaías, no seu capítulo 53, ele fala sobre o sacrifício, o cordeiro. Ele foi levado pelos seus algozes ao matadouro, ele não abriu a sua boca e ele foi humilhado, mas ele cumpriu com seu propósito. E quando ele se apresentou encarnado, João Batista pôde dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro, ele tem, na visão de João, 7 pontas, que significam poder perfeito e completo. Ele tem 7 olhos, que representa o conhecimento e o discernimento completo e perfeito.
e ele tinha 7 espíritos, que é uma figura do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus em ação. Então, nós vemos essa imagem, essa figura tão maravilhosa do Cordeiro de Deus. E no verso 7, ele veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Esse é um retrato do cumprimento de uma profecia que está escrita no livro de Daniel, no seu capítulo 7, cumprimento das profecias. Daniel capítulo 7, verso 9 a 14 diz: E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e se dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Então aqui nós vemos essa questão, veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, que é a comparação de um ancião de dias. E Daniel faz uma comparação semelhante ao Filho do Homem, conforme podemos ler em Apocalipse, capítulo 1, verso 13 a 16, diz: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Toda essa figura, esse simbolismo da magnificência, da grandeza do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso tudo continua Apocalipse 5, verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro,
tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, o incenso, as orações que nós fazemos, e daí vem a questão da honra, a questão da ação de graça, a questão da adoração tão importante que nós devemos entender que nós somos criados para honrar a Cristo, para prestar um culto a Deus. Essa é a nossa finalidade neste mundo. E João então fala: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste. Que palavra importante, que é repetida por Pedro, que nós não fomos comprados com prata, não fomos resgatados da vossa vã maneira de viver, e não foste comprados com prata ou ouro, mas com o precioso sangue de um cordeiro imaculado, incontaminado. Com o teu sangue compraste para Deus. Então nós somos propriedades de Deus, homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Algo que é repetido em tantas partes da palavra de Deus. Podemos ver em Êxodo capítulo 19, verso 6, quando Deus faz da nação de Israel reis e sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2 fala que nós somos nação santa, raça eleita, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Apocalipse 1:6 fala sobre isso. Apocalipse 20, verso 6 também fala. Apocalipse 22, verso 5 também fala desse nosso posicionamento. Então, é um posicionamento que nos mostra nosso sacerdócio real, que nós temos agora, como diz o verso 10, e para o nosso Deus o fizeste rei e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Uma posição que nos mostra nosso dever de estar sempre louvando, adorando, cantando louvores, ações de graça, com todo o nosso entusiasmo, com todo o nosso ser. E, concluindo este capítulo, existia um grande voz, diziam: digno, novamente, é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Nós temos que entender que esse louvor, essa adoração, essa honra, nós devemos prestar já agora. Isso que vai acontecer lá no céu, conforme o que está escrito aqui nesse livro de Apocalipse. E ouvia a toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas
ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todos sempre. É o que nós encontramos na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 10 e 11, Paulo diz assim: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E assim, os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram-no, ao que vive para todo sempre. Que tenhamos essa postura e possamos dizer amém. Amém significa sim, é verdade, isso está acontecendo. Eu quero que aconteça na minha vida também. Eu quero adorar, eu quero honrar, eu quero fazer ações de graças a esse Cristo, a esse Cordeiro que foi morto, mas que agora está vivo, está à destra de Deus Pai. Que Deus, através do seu Santo Espírito, possa fazer você entender que você foi destinado a essa vitória, a ter o seu nome escrito neste livro da vida. Ainda não está totalmente selado. Espera que você, se ainda não fez, aceite o convite do Senhor Jesus, reconheça que é um pecador e que somente o sangue deste Cordeiro pode purificar você dos seus pecados e assim você estar em aliança com Deus. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na presença do Senhor. Amém.